tanto o capítulo 6 quanto o capítulo 7. O livro faz uma divisão, certo? Mas da forma que eu vou simplificar aqui para vocês, vocês conseguirão ver praticamente tudo nessas duas aulas que nós temos. Agora, é de suma importância que vocês estejam atentos, tá? Àquilo que foi explicado. Não entendeu? Pergunta. Porque eu sei que essa parte de modelos atômicos, ele é um pouquinho, como eu posso dizer, complexo, porque envolve muita teoria. E aí, o conselho que eu dou é a gente sempre comparar um modelo atômico com o outro, tá? E aí, a partir do momento que a gente comparar, a gente conseguir perceber quais são as falhas ou quais são as vantagens que um traz em relação ao outro, tá certo? Tá certo. Deixa eu só abrir aqui o quadro aqui para a gente começar. Ele está carregando. Deixa eu trazer logo. Alexandre, tá aí? Presente. Alice? Amanda? Presente. Amanda Fernandes? Arthur? Camila? Clara? Presente, Tio, tá me ouvindo? Tô. Davi? Presente, professor. Gabi tá aqui. Presente. Guilherme? Guilherme? Tô aqui. João Vitor? Presente. Julian? Luana? Presente. Lucas? Presente. Nemias? Presente. Rafael Sá? Ryan? Presente. Rafael Bispo? Samuel? Sofia? E Yasmin? Presente. Ok. Pronto. Podemos agora, né?
Vocês conseguem me ver aí? Sim, né? Ainda não. Não estão me vendo, não? Não. Pronto. Tá dando eco aí, gente? Tá. Deixa eu ver aqui. Só um minuto aqui. Tem duas contas abertas. Realmente tinha, viu, galera? Estão me ouvindo agora bem? Tu. Não sei o que é que eu vou ver aqui, que abriu duas vezes aqui. Bom, galera, é o seguinte. Deixa eu dar uma retomada aqui para vocês pegarem o fio da meada novamente, né? E conseguirem compreender aquilo que eu vou falar hoje. Olha, no último modelo, né? A gente trabalhou aqui o chamado modelo atômico de Rutherford, né? Então, baseado em seu experimento, ele então desenvolve a ideia de que o átomo é uma estrutura formada por uma parte central muito pequena, a qual ele deu um nome, né? Qual é o nome da estrutura central dada por Rutherford? Núcleo. Núcleo. Então, observe que antes dele, para Thomson, né? O átomo era uma esfera de superfície positiva com partículas negativas incrustadas. Aqui não, aqui já tem um núcleo bem pequeno de carga positiva e ao redor do núcleo um campo, né, eletromagnético contendo as partículas de carga negativa. Então, aqui você teria o núcleo constituído de prótons, portanto seria positivo, e a eletrosfera seria constituída de elétrons. Logo, a carga seria negativa. Bom, esses elétrons estariam girando, né, ao redor do núcleo, orbitando o núcleo, exatamente porque esse núcleo seria como se fosse o Sol e os elétrons como se fossem os planetas. Então aqui, por isso que esse modelo também é chamado de modelo planetário. Só que tinha um problema. Se o núcleo era extremamente pequeno e era formado apenas por partículas positivas, então o núcleo só poderia conter no máximo um próton, porque se tivesse mais de um, esses prótons com cargas iguais sofriam repulsão e o núcleo se desintegraria. Então se descobriu que, na verdade, além dos prótons, aqui no interior do núcleo existem também nêutrons. Então você tem prótons positivos e nêutrons com carga nula. Isso então daria estabilidade ao núcleo atômico, né? Estabelecido por Rutherford. Bom, ele estava certo em relação a isso? Com certeza.
Então, tudo isso aqui, realmente, o átomo apresenta. No entanto, galera, a crítica que é feita aqui ao modelo atômico de Rutherford é a seguinte, e Rutherford sabia disso, né? Então, não é que ele estava querendo forçar a barra e empurrar o modelo dele de qualquer jeito. Ele sabia que existia uma falha, né? Existia um ponto a ser criticado. Por quê? Porque se você observar, se os elétrons eles são negativos e o núcleo contém cargas positivas, como os prótons, por exemplo, qual é a tendência desses elétrons em relação ao núcleo? Eletrosfera, carga negativa. Núcleo, carga positiva. Qual é a tendência? Eletricamente falando, então. Dá para a gente imaginar? Eu tenho aqui, ó, carga negativa na eletrosfera e no núcleo eu tenho carga positiva. São cargas iguais ou cargas opostas? Me ouvem? Estão me ouvindo ou a internet caiu de vocês? Tô te ouvindo sim, tio. Vamos lá, galera. Então, se eu tenho aqui o núcleo, né, como eu desenhei no quadro, contendo cargas positivas, e os elétrons contendo cargas negativas, essas cargas são iguais ou são opostas? Opostas. São opostas, né? E na eletricidade, quando você tem cargas opostas, o que acontece entre elas? Entre elas, Sim, quando você tem cargas opostas, o que ocorre? elas se atraem. Perfeito. E aí, galera, tem uma situação extremamente complicada. Observe aqui, ó. Vou mostrar aqui de novo. Se vocês estão me dizendo que existe uma grande possibilidade, estão vendo o quadro aí já não, né? Tá preso pra mim, mas não tá no quadro, não. Eu tô vendo o quadro de boa, tio. Tô pensando em alguma coisa hoje aqui, viu? Estão vendo o quadro? Não. Tá vendo Agora até... saiu o compartilhamento. Voltou. Aí. Apareceu o compartilhamento do Teams. Oh, é do Teams. Pronto, agora sim. Então vamos lá. Eu tenho aqui. Vocês estão me dizendo que se as cargas aqui são contrárias, a tendência é que uma atraia a outra, não é isso? Sim. Então, se as cargas negativas da eletrosfera forem atraídas pelas cargas positivas do núcleo,
Então, eu posso dizer que esse átomo ele vai terminar deixando de existir. Por quê? Porque, obviamente, esses elétrons vão ser atraídos para o núcleo, né? Porque a tendência é essa. Então, Rutherford sabia que ele não estava conseguindo explicar isso. Aí, o que ele fez? Ele pegou um aluno dele, muito bom em matemática, chamado Niels Bohr, e pediu para Niels Bohr analisar a proposta dele e tentar descobrir a falha. Aí surge, portanto, o chamado modelo Rutherford-Bohr. Por que modelo Rutherford-Bohr? Porque é esse modelo de Bohr aqui, aperfeiçoado por Niels Bohr. Bom, baseado em que Bohr melhorou o modelo? Baseado, gente, na física quântica. Tinha um cara chamado Max Planck que desenvolveu alguns conceitos matemáticos e físicos. E aí Niels Bohr, então, como era muito bom em matemática, ele faz alguns cálculos e consegue descobrir o seguinte. Ele consegue descobrir que o átomo realmente apresentava o núcleo, certo? Formada de cargas positivas. Porém, essa eletrosfera, na verdade, essa órbita que os elétrons faziam, essa órbita era uma órbita ordenada. Por quê? Porque os elétrons estariam distribuídos em camadas de energia. Então, a eletrosfera, galera, não é um campo aleatório. É um campo eletromagnético onde você consegue distribuir esses elétrons em camadas ou níveis de energia. Então, ele propõe que cada tipo de átomo apresentaria um número definido de camadas. No mínimo, a depender da quantidade de elétrons, um átomo poderia ter uma camada, e no máximo, um átomo poderia ter 7 camadas. Então, surge aqui os chamados níveis energéticos. Ó. Então, esses níveis energéticos, eles foram batizados, eles foram nomeados por Niels Bohr. Ele chamou esse primeiro aqui de nível K ou camada K. O segundo, L. O terceiro, M. O quarto, N. O quinto, O. O sexto, P. E a última, Q. E ele ainda descobre que cada nível desse aqui conteria um número máximo de elétrons. Então, você teria a camada K contendo no máximo 2 elétrons, a camada M no máximo 8 elétrons, a camada M 18, N 32, O 32, P 18 e Q 8. Então, estou falando aqui, gente, em números máximos, viu? Não significa dizer que possam ter menos. Tudo vai depender do tipo de átomo que a gente vai ter. Daí você observa o seguinte, quando você soma todos esses elétrons aqui, qual é o total que você consegue enxergar? Vamos lá? 2 mais 8 dá quanto? 10. 10. 10 mais 18? 28. 28 com 32, 60, né? 60. Com mais 32, 92. 92. Com mais 18, dá quanto? 110. 110. Com mais 8, 118. 118. Quando você observa na tabela periódica, quantos elementos químicos você tem? 118. 118. Quando você analisa a tabela periódica, qual é o primeiro elemento químico? Quantos elétrons ele tem? Você vai encontrar lá o hidrogênio com 1 elétron apenas. Quando você olha o último elemento químico, ele tem 118 elétrons. Então, veja a importância da construção desse modelo. Porque a gente percebe que a quantidade de elétrons varia de um átomo para o outro. E é essa quantidade de elétrons que faz com que a gente organize, por exemplo, esses elementos no que a gente chama de tabela periódica.
Então, a gente percebe, portanto, que o átomo, dentro do modelo Rutherford-Bohr, ele é muito mais complexo. Concorda comigo? Sim. Por quê? Porque ele propõe que os elétrons giram ou orbitam, né, em torno do núcleo, certo? Só que esse movimento aí, galera, é realizado em sub-regiões chamadas de orbitais, que a gente vai ver o que significa isso, ó. Então, a primeira ideia defendida por Niels Bohr. Os elétrons giram em torno do núcleo em orbitais circulares. Segunda ideia, ó, galera, os elétrons se distribuem na eletrosfera em níveis de energia. Níveis ou camadas, viu? Quem seriam esses níveis ou camadas? K, L, M, N, O, P e Q. Milton, por que a gente utilizou essas letras? Isso aí foi uma decisão dele. Ele poderia ter utilizado A, B, C, D, E, F. Ele resolveu utilizar K, L, M, N, O, P e Q. Ou você pode chamar isso aqui de camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem até agora? Eu estou conseguindo ser claro? Tá. Porque você tem que comparar esse modelo com o modelo anterior. Então, vocês já percebem que esse modelo aí começa a se tornar muito mais completo e muito mais complexo. Não é isso? Sim. Bom, eu ainda posso dizer também o seguinte. Quando esses elétrons aqui, ó, que estão distribuídos nesses níveis, eles permanecem em movimento, em uma órbita, ele mantém a sua energia. Se ele perder essa energia, ele vai se aproximar um pouco mais do núcleo. Agora, se ele ganhar energia, à medida que ele ganha, ele se afasta mais do núcleo. Ou seja, eu posso entender que um elétron, por exemplo, se ele estiver aqui na primeira camada, ele tem menos energia do que o elétron que está na segunda camada. E assim sucessivamente. Agora, se eu fornecer energia para esse elétron, a tendência é que ele saia do nível de menos energia e passe para o nível de mais energia. Só para vocês terem ideia, gente, esse modelo ele consegue explicar uma série de fenômenos que a gente vê no nosso cotidiano. Por exemplo, ó, eu vou dizer que o modelo de Niels Bohr explica fenômenos como, por exemplo, o brilho dos fogos de artifícios. Ou então, as faixas reflexivas. Ou então, a fluorescência dos interruptores de luz. Entende o que eu estou falando aqui? Não, né? Vamos lá. Vocês sabem o que são faixas reflexivas? Não. Bom, o nome já está dizendo, né? São faixas que refletem a luz. Então, vamos pensar no seguinte, olha só. Nas carrocerias de caminhões ou nas laterais de vans que fazem transporte, não existem umas fitas adesivas
Sim. Pronto. À noite, quando a luz de farol de um carro incide sobre aquelas faixas, não parece que elas acendem? É. Refletem a Pronto. luz. Por que será? Já pararam para pensar e tentar analisar o que é que tem a ver com o que a gente está falando? É simples, né? Ali, obviamente, eu tenho substâncias químicas. Se eu tenho substâncias químicas, eu tenho moléculas. Se eu tenho moléculas, eu tenho átomos. Se eu tenho um átomo, gente, esses átomos não apresentam ali, na sua estrutura, os elétrons na sua eletrosfera? Aham. Pronto. Aí vamos lá. Esses elétrons desses átomos estarão distribuídos em qual região do átomo? Peraí, repete aí pra mim. Os elétrons de um átomo estão distribuídos em qual região do átomo? É só olhar lá em cima de novo. Que região é essa aqui? Em que os átomos estão distribuídos? Como é que eu chamo, gente, a região do átomo de encontra elétrons? Núcleo. Os elétrons estão no núcleo? Eletrosfera. Pronto. Então vamos lá. Aí eu venho aqui com o farol do carro, incido sobre a faixa reflexiva. Está cheio lá de átomos que contém suas eletrosferas. Quando esses elétrons receberem essa luz não é energia? Aham. Então o que vai acontecer? Esses elétrons, então, ao ganhar energia, eles vão saltar de um nível mais interno para um nível mais externo. Eles vão soltando. Quando chegar aqui, nesse último nível, a energia que eles ganharam, eles liberam em forma de luz e começam agora a fazer o caminho inverso. Por que fazer o caminho inverso? Porque agora eles não têm mais energia. Se não tem mais energia, o núcleo, então, vai atraindo eles. Então, observe, ó, quando os elétrons ganham energia, eles saltam de um nível mais interno para um mais externo. Quando eles perdem energia, eles fazem o caminho inverso. Então, você tem lá os fogos de artifício. Você fornece energia aos átomos que compõem ali a pólvora, por exemplo, né? Aí, quando esses elétrons ganharem energia, eles começam, então, a fazer o caminho para a direita. Concordam? Sim. Quando eles chegarem na última camada dos átomos, eles, então, liberam energia na forma de luz e voltam, porque eles perderam energia. Então, o tempo inteiro, os elétrons estarão tentando manter aqui o movimento constante aqui na eletrosfera. Agora, se ganhar energia, eles começam a se movimentar. Ou começam a sair de um mais interno para o mais externo, quando eles estão ganhando energia. Agora, se eles perderem, eles então vão fazer o caminho inverso. Então, esse modelo de Niels-Bohr explica, por exemplo, fenômenos como o brilho dos fogos de artifício, as faixas reflexivas e as fluorescências dos interruptores. Você está, por exemplo, no seu quarto aí. Aí você percebe que a luz do sol ela está entrando pela janela e o seu quarto está claro. Ok. Mas se você fechar a janela, fechar as cortinas, como é que fica seu quarto? Escuro. Escuro. Mas o interruptor, né? Você consegue enxergar o botão, né? Aham. Por que eu consigo enxergar, Nildo, o botão? Porque toda aquela energia que os átomos que estão ali receberam do sol, quando você então fechou a janela, esses elétrons começaram a se movimentar, saindo de um nível mais interno para um nível mais externo. No último nível, então, eles liberaram a energia em forma de luz e fazem o caminho inverso. Então, por isso que você consegue ver a fluorescência dos interruptores. O mesmo princípio que explica o brilho dos fogos de artifício e o brilho das faixas reflexivas.
Tranquilo, galera? Tranquilo. Então, vamos lá. Se eu chego lá numa questão e descrevo o átomo como uma estrutura em que os elétrons giram em torno do núcleo. Os elétrons estão distribuídos em camadas de energia. E esse modelo explica, portanto, fenômenos como a reflexão. Qual é o modelo atômico que explica isso? É o de Rutherford apenas? Não. Não, de Bohr. É o de Bohr, ou também conhecido como modelo Rutherford-Bohr. Tudo bem? Tudo? Tranquilo até agora? Sim. Bom, então veja só. A novidade aqui, gente, ó, a novidade, ó, é a presença das camadas. Ok? Ou também chamadas de níveis de energia. Então, você tem que entender o seguinte, ó. Tá até uma nota aqui. A novidade do modelo de Rutherford-Bohr é presença de camadas ou níveis energéticos. Ok. Bom, aí, galera, surge o chamado modelo de Sommerfeld. Bom, que na verdade, esse modelo de Sommerfeld é um acréscimo apenas. Poderia ser chamado modelo Sommerfeld-Bohr-Rutherford, ou Rutherford-Bohr-Sommerfeld. Mas é chamado só apenas de modelo Sommerfeld. Olha só, esse modelo de Sommerfeld barulhinho aqui estranho. Ó, Sommerfeld. O que é que ele tenta explicar? Ele tenta explicar ainda o seguinte, que essa eletrosfera seria constituída, obviamente, por níveis, como Bohr havia falado. Mas, além dos níveis, ele disse o seguinte, ó, cada nível ou camada é formada por subníveis ou então subcamadas energéticas. Bom, vocês já ouviram falar naquela boneca russa Matryoshka? Não. Não, né? Existe uma tradição russa onde você tem uma boneca, ela é relativamente grande, mas ela se abre. Quando ela se abre, você encontra uma boneca menor. E aí você vai, cada vez mais, quando vai abrindo as bonecas, vai encontrando uma menor ainda. Ah, Ok. já vi. Então, se eu for desmontar um átomo, vamos lá. Aqui em casa tem uma, tio. Tem uma, né? Pronto. Então tá aí. Quem foi que falou? Foi o Lucas? Arthur. Arthur. Fui Então eu, foi Arthur. Arthur, não me deixa mentir. Olha só então. A gente percebe então o seguinte: se a gente pegar um átomo e for desmontando, certo? A gente vai conseguir encontrar partes cada vez menores. Vamos lá. Você pega o átomo. Quando entra no átomo, cai na eletrosfera. Quando abre a porta, percebe que a eletrosfera é formada por várias camadas. Aí vem Sommerfeld e diz, olha, além dessas camadas, você encontra subcamadas. E essas subcamadas, gente, também vão possuir um número máximo de elétrons. E aí ele intitula 4 subníveis. Seriam eles os subníveis S, P, D e F. Segundo eles, subnível S comportaria no máximo 2 elétrons. O subnível P, no máximo, 6 elétrons. O subnível D, no máximo, 10 elétrons.
E o subnível F, para finalizar, no máximo 14 elétrons. Então, eu estou falando no máximo, viu, gente? Não significa dizer que não possam comportar uma quantidade menor, porque essa distribuição vai depender muito da quantidade de elétrons que um átomo possui. Tudo bem? Tudo. Então, vamos ver se vocês entenderam realmente aqui. Deixa eu aumentar aqui. Ó, enquanto eles travam o quadro aqui, galera, eu vou dar um intervalozinho de vocês que eu passei, vocês nem me falaram nada. E aí, 7h56 a gente volta, viu? Porque eu passei aqui do tempo. Tá bom? Beleza. 10 minutos.
Bom, vamos lá, galerinha. Retomar aqui. Tô aqui. Bom, então é o seguinte, galera. Vamos pensar, então, portanto, que se a gente pegar aqui a camada K, por exemplo, a gente vai pensar, bom, a camada K, ela comporta quantos elétrons? Só você voltar lá, ó, lá em cima. Vamos ver quantos elétrons a camada K ela comporta? Vamos lá, galera. Camada K comporta 2 elétrons. Não é isso que a gente explicou lá em cima? Sim. Bom, se ela comporta 2 elétrons, qual seria? Eu tenho aqui a camada. Qual seria o subnível que constituiria a camada K ou subcamada? S. Pronto, S. Bom, aí a gente vem para a camada L, porque essa seria S2. Camada L. Quantos elétrons a camada L comporta? 8. Não é isso? Sim. 8 elétrons. Aí eu pergunto, qual ou quais subníveis formariam a camada L? S2 e P6, concordam? Aham. Bom, a camada M, 18 elétrons. Quais subníveis formariam? S2, P6 e D10, não é isso? Aham. Aí agora a gente vem para a camada N, com 32. Quais seriam os subníveis? S2, P6, D10 D10. e F14. A camada O, também com 32 elétrons. Idem, S2, P6, P6. D10, D10. F14. F14. A camada P, 18, S2, P6, P6. D10. D10. E a F14. camada Q, com 8 elétrons, seria S2, P6. Agora com uma diferença. Olha só. Você sempre conta aqui quantos elétrons tem, ó. 2 elétrons, está aqui. 8 elétrons, está aqui, ó. 2 com 6. 18 elétrons, 2 Com mais 6 com 6 10. com 10. 32, 2 mais 6 mais 10 mais 14. 32, a mesma coisa, ó. Sempre o número de cima, tá vendo? Pronto. Ó, sempre o número de cima. E aí você vai perceber o seguinte, que a diferença desses elétrons é isso. Aqui é a camada 1, aqui é a camada 2, aqui é a camada 3, aqui é a 4, a 5, a 6 e a 7. Então agora a gente descobre o seguinte, que a eletrosfera ela é constituída inicialmente de camadas e de subcamadas. Concordam? Sim. Quem são as camadas? K, L, M, N, O, P e Q. Quem são as subcamadas? S, P, S, P, D D e F. e F. E observem que cada uma das camadas e subcamadas possui um número definitivo ou um número máximo de elétrons. Pode ter menos do que isso? Pode. Vai depender do átomo que estejamos falando. Tudo bem? Tudo. Bom, mas aí entra também na parada a física. E a física, ela contribui com uma área chamada de mecânica quântica. Quântica, gente, vem de quantum, significa quantidade.
E aí se descobre o seguinte, que além, ó, atenção, além dos, deixa eu apagar aqui, além dos níveis e subníveis, José, então tá aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui para continuar. Uma atençãozinha aqui. Ah, quadrozinho, viu? Quando ele tira para encher o saco. Deixa eu aumentar aqui. Bom, então aí, galera, entra a mecânica quântica e diz o seguinte, olha, além dos níveis e subníveis, a eletrosfera contém regiões denominadas orbitais. Nunca esqueçam disso. Então vamos lá. Newton, eu quero entender. Chegamos a um átomo. A gente abre a primeira porta. Quando a gente abre a primeira porta da eletrosfera, onde é que a gente entra? Nos níveis, né? K, L, M, N, O, P e Q. Se a gente chegar dentro de cada nível desse e abrir mais uma porta, onde é que a gente cai? Subníveis. Isso. Quais são os subníveis? S, P, S, D. P, D e F. Se eu chegar dentro de um subnível desse e abrir mais uma porta, onde é que eu caio? Aqui, galera, ó. Nos orbitais. Então, ó, entrei na eletrosfera, começo pelos níveis. Dentro de cada nível, eu posso abrir porta, subníveis. Dentro dos subníveis, eu posso abrir portas caindo orbitais. Onde? Orbitais. Então, eu posso entender que os orbitais é a região da eletrosfera onde há a máxima probabilidade de se encontrar elétrons. Então, se eu quiser encontrar um elétron de um átomo, eu tenho que atingir o quê? Os orbitais. Então, eu tenho que, inicialmente, começar explorando os níveis. Em cada nível desse, eu vou encontrar subníveis. E em cada subnível desse, eu vou encontrar orbitais. E aí, gente, convencionou-se o seguinte. Eu posso entender, portanto, que a relação é essa, ó. Vamos lá. A caixa maior, o que é que eu tenho? Níveis. Concordam? Uhum. Segunda caixa.
O que é que eu tenho? Subníveis. Subníveis. E se eu tiver uma caixa menor, Orbitais. pronto. Orbitais. Agora, ó, tudo isso aqui Dentro da eletrosfera. exatamente. Ó, veja se não parece. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Então, tudo isso aqui, ó, vai definir a eletrosfera. Eu não estou me aprofundando cada vez mais na estrutura atômica? Tá ficando mais complexo. Muito mais complexo. Bom, aí o que acontece aqui, ó? Se a gente pegar, portanto, por exemplo, o subnível S, esse subnível S é formado apenas por uma caixinha, que vai representar o orbital. Por quê? Em cada orbital, você encontra apenas 2 elétrons, com posições contrárias. O subnível P seria composto por quantos orbitais, já que em cada orbital só tem 2 elétrons? Como é? Olha só, em cada caixinha dessa, que são os orbitais, você encontra no máximo 2 elétrons com posições diferentes. Estão observando aí? Um para cima, outro para baixo. O subnível S, então, por comportar no máximo 2 elétrons, vai ter apenas uma caixinha. Mas o subnível P, ele comporta quantos elétrons? 6. Então ele teria quantos orbitais? Se em cada orbital constitui 2 elétrons? 3? 3, né? Então ele teria aqui, ó, 3 caixinhas. Como é que os elétrons estariam aqui, ó? O primeiro de cada orbital. E agora você vem colocando o segundo. Pronto. O subnível D teria quantos elétrons? São 10 elétrons. São 10. Então são quantos orbitais? 5. 5. Muito bem, ó. Então aqui 1, 2, 3. Pronto. Tá aqui. Cada orbital com 2 elétrons. Boto o primeiro de todo mundo e depois eu colocando o segundo. O segundo sempre voltado para baixo, ó. 10 elétrons. Não é isso? Uhum. E o F, que comporta 14, 14 teriam quantos elétrons, orbitais? 7 orbitais. 7 orbitais. Deixa eu consertar aqui essa minha figura aqui para vocês entenderem certinho. Então tá aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto, fechou 7. Primeiro elétron. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. O segundo de cada orbital. Fechando o quê? 14 elétrons. Certo? Uhum. Tudo bem até agora? Tudo. Bom, aí é o seguinte, esses orbitais têm valores, gente. O S, o valor é 0. Aí vocês percebem que o orbital S está dentro do subnível P? Olha ele aqui, ó. Como também está dentro aqui do D, ó. Olha ele aqui, como também está dentro aqui do F. Pronto. O que é que surge de novo? Esse e esse aqui.
surge esses e esses aqui. Ou seja, gente, a gente começa a ver aqui, ó, que é possível a gente localizar um elétron na eletrosfera de um átomo. Tá vendo? E eu digo, como é que a gente vai conseguir localizar? Aí a matemática ajuda. Porque, ó, foi desenvolvido a partir dessa descoberta os chamados números quânticos. Ô, Newton, para que eu utilizo esses números quânticos? Toda vez que você ouvir falar em números quânticos, esses números servem para localizar o elétron na eletrosfera de um átomo. O elétron que a gente quiser. O átomo pode ter 50, 60, 70, 118. Se a gente quiser, a gente define a posição de cada um desses elétrons. O primeiro número quântico que a gente vai falar aqui é o chamado número quântico principal. Bom, representado pela letra minúscula N. Certo, galera? O que ele indica? Toda vez que a gente falar em número quântico principal, ele indica a camada na qual o elétron se encontra. Aí eu vou e pergunto para você. Se N indica a camada em que o elétron se encontra, quais são os possíveis valores que N pode assumir? Entenderam a pergunta? Não. Ó, eu estou dizendo aqui que existe um número quântico, né? O que é um número quântico? São números que indicam a localização do elétron na eletrosfera. Aí eu estou dizendo que existe um número quântico chamado número quântico principal, que indica a camada em que o elétron está. Se N indica a camada, quais são os possíveis valores que N pode assumir? 2. Vamos pensar direitinho? Se N indica a camada, o valor de N varia de 1 até 7. Por que isso? Porque você tem quantas camadas? 7. Então, se eu estou querendo localizar em qual camada o elétron está, eu calculo N. Então, o N pode assumir o valor 1, se ele estiver na primeira camada, o valor 2, se estiver na segunda, o valor 3, na terceira, e assim sucessivamente até qual camada? A 7ª. Isso. Tem a 8ª camada? Não. Então, o N pode assumir o valor 8? Não. Só Não. até 7. Exatamente. Uma outra coisa também que eu acabei esquecendo aqui de falar foi o seguinte, olha só. Para cada subnível desse que surgiu, gente, foi estabelecido um valor convencional. E os valores são esses. Ó. S tem valor 0, P tem valor 1, D tem valor 2 e F tem valor 3. Assim como ó, a gente pode localizar a camada, a gente também pode localizar a subcamada ou subnível. Para a gente, então, localizar a subcamada ou subnível, a gente vai utilizar um outro número quântico. Qual é o número quântico que a gente vai utilizar? Um número quântico chamado de secundário. Olha que coisa interessante, ó. O principal indica a camada
O secundário vai indicar o quê? A subcamada. Subcamada. Ou seja, o subnível. Subnível. Então, ó, segundo número quântico aqui. Segundo número quântico. O chamado número quântico secundário. Esse número quântico secundário convencionou-se representá-lo pela letra minúscula L, para não confundir com o L da camada, certo? Esse número quântico secundário, ele vai indicar a subcamada do elétron. Aí eu pergunto, se ele indica a subcamada, quais são os valores que ele pode assumir? São os valores de cada subcamada, né? Ou subnível. Subnível. Subcamada ou subnível é a mesma coisa. Sim. Então vamos lá. Quais são os valores que os subníveis ou subcamadas podem assumir? Acabei de colocar lá em cima. Olha eles aqui, ó. Então, quais são os possíveis valores? 4. Quais são os possíveis valores? 0, 1, 2 e 3. Pronto. Então, ó, eu posso dizer que o valor de L, ele varia de 0 até quanto? 3. 3. Se o subnível ou subcamada for o S, o valor de L é quanto? 0. Se for o P, 1. se for D, 2, e se for F, F, 3. 3. 3. Pode ter o valor 4? Não, Não. porque não existe, né, um outro subnível além do F. O limite é o F, por enquanto, né? Pode ser que daqui a alguns anos descubra. Mas por enquanto só vai até o F. Tudo bem até agora? Tudo. Sim. Deixa eu dar um zoom aqui no quadro aqui, que ele está fugindo. Bom, aí você tem esse é um mouse irritante, viu? Aí você tem um terceiro nível, um terceiro número quântico. Esse terceiro número quântico, gente, ele vai indicar o orbital. E ele é chamado de número quântico magnético. E você representa pela sigla ml. Ó, não é mililitros, porque o L aqui está minúsculo, tá? Magnético. E o que é que ele indica? Esse número quântico magnético, ele indica o orbital. Aí eu vou e pergunto para vocês. Quais são os valores que podem ser assumidos por esse número quântico magnético? É só você olhar lá. Quantos orbitais nós temos?
Vamos lembrar? Quantos orbitais nós temos? Nós temos orbitais do tipo S, orbitais para o subnível P e orbitais para os subníveis D e F, não é isso? Uhum. Então, vamos lá. Vocês se recordam qual é o subnível que tem a maior quantidade de orbitais? F. F. Tem quantos? 7. 7. Vocês então concordam que todos os outros subníveis estariam dentro desses orbitais de F? Sim. Então, você tem um valor que varia de -3 até quanto? Mais 3. Pronto. Porque você tem que pegar o subnível mais completo, uma vez que os outros orbitais todos estão dentro dele. Não foi isso que eu mostrei para vocês? Foi. Ok. E aí você vem para o último número quântico. O último número quântico aqui, gente, é o chamado número quântico spin, que significa rotação. Aí vamos lá. Vocês viram como foi que eu posicionei cada elétron dentro do orbital? Uhum. Como foi que eu posicionei cada elétron? Representado por uma setinha. A Uma primeira para cima setinha, e outra para baixo. a primeira, que é o primeiro elétron, sempre para cima. E o segundo elétron sempre para baixo, não é isso? Sim. Bom, então o spin mostra isso. Qual é a posição que o elétron está? Ó? Então, indica a posição do elétron dentro do orbital. Aí é o seguinte, eu tenho que entender o seguinte, que o primeiro elétron sempre estará para cima. Já o segundo elétron Sempre para baixo. sempre para baixo. E aí o que acontece? Eu chamo isso aqui de MS e alguns livros falam apenas S. Então, tanto faz você falar MS ou S. Não confundir MS com ML. Bom, então, se o elétron estiver para cima, o valor de spin é -meio. Se estiver para baixo, o valor de spin é mais meio. Tem vestibulares, tem questões que invertem. Mas se essa questão inverter, ela indica, ó, considere o primeiro elétron mais meio e o segundo elétron menos meio. Mas o convencional, o normal, é aparecer nas questões esses valores aqui. Primeiro elétron, sempre valor menos meio. Segundo elétron, sempre valor mais meio. Certo? Certo. Mas não tá errado, né? Se aparecer. Se aparecer, não está errado, mas a questão vai indicar se é para você considerar para cima menos e para baixo mais. Mas, na maioria das questões, a condição é essa aqui, ó. O valor de spin para o primeiro elétron é sempre negativo e o valor de spin para o segundo elétron é sempre positivo. Positivo. Beleza? Beleza. Nilda, Beleza. não pode ser menos 0,5, não? Não, é meio. E a ordem do primeiro elétron, por exemplo, primeiro elétron para cima, Sempre. ele varia também? Ou Não, sempre vai ser não assim? muda, sempre vai ser assim. Toda vez que tiver a setinha para cima dentro do orbital, está indicando que aquela setinha para cima representa o primeiro elétron. Entendi. Uma outra coisa também que é importante que a gente precisa entender. Sempre que a gente for distribuir os elétrons no orbital, a gente só pode colocar o segundo elétron de um orbital quando todos os outros tiverem recebido o primeiro. É a chamada regra de Hund. Certo? Que a gente vai descobrir aqui lá na frente. Alguma dúvida, galera? Não. Não, né? Esses números quânticos, então,
nos ajudaram, portanto, a gente conseguir construir um diagrama chamado de diagrama de Linus-Pauling, ou também chamado de diagrama energético. Ou seja, ele consegue definir a ordem energética dos elétrons. Aí eu vou chamar a atenção de vocês. Não é a ordem geométrica, galera. É a ordem energética. E você não decora essa ordem. Você deve aprender a fazer o diagrama, porque quando você aprende a fazer o diagrama, você consegue desenvolver a sequência. Porque se você tenta decorar em vez de aprender a fazer o diagrama, você corre o risco de, na hora lá, trocar e aí errar a questão. Para você construir esse diagrama, é fácil. Primeiro, a gente coloca o número de camadas. 2, 3, 4, 5, 6. Tem outra, não tem? Qual é a outra? A sétima. Sétima camada. Pronto. Depois você coloca aqui, ó, as 7 camadas. Você colocou aí o número das camadas. Você vem ao lado agora. O quadrozinho tá que tá hoje. Você vem aqui agora e coloca quais são as camadas. Quais são as camadas? Camada K, L. Qual é a outra? M, M, N, N, O, O, P P e Q. e Q. Tem a última camada lá. Eu não estava enxergando 7. Pronto. Q. Depois, ao lado de cada uma, quantidade de elétrons. 2. Não é isso? 8. 18. 18, 32. 32, 32, 18 18 e 8. e 8. Ao lado de cada um, os subníveis que formam. S2, S2, P6, P6, S2, P6, D10, D10, S2, P6, P6, D10, D10, F14, F14, S2, S2, P6, D10, F14, S2, P6, D10 e S2, P6. Aí agora, à frente de cada um dos subníveis, o número da camada. Camada 1, bota 1 aqui. 2, bota 2 aqui, 2 aqui. 3, 3, 3. 4, 4, 4, 4. 5, 5, 5, 5. 6, 6, 6. 7, 7. Finalizou. Agora o que você vai fazer, ó? Pegar setas e traçar aqui, ó. Pegou aqui, ó. Sempre apontando para o número de baixo, ó. Sempre. Ali, acabou os números. Acabou os números. Não importa. Aí a gente vai aprender aqui, ó, na próxima aula, como construir esse diagrama. Certo, gente? Porque ainda tem algumas coisas aqui para a gente terminar. Tem algumas coisinhas aqui para a gente terminar. Então, se liga. Vejam que a coisa começou a ficar um pouco mais complexa. Então, agora, toda a atenção é pouca. E o desse diagrama vai terminar que dia? Na próxima semana.
antes do recesso. Beleza? Beleza. Então, Beleza. gente, até daqui a pouco, não. Até semana que vem. E a prova segunda-feira de biologia tá tranquila, viu? Pode ficar na paz. Beleza. Tchau, Valeu. meu povo. Um abraço. Valeu. Tchau, senhor. Tchau, gente. Valeu, tio Nildo. Valeu, Luca. Um Tchau. abraço. Tchau, tio.